Olá, amigos e amigas, Diácono Beto da Arquidiocese de Maringá, para mais um trabalho nosso em nosso canal. Hoje nós vamos trabalhar o significado teológico das partes do corpo na Bíblia. Nosso corpo, nossas mãos, nossos olhos, nosso cabelo, nossa cabeça, para nós hoje tem muito significado. Olha que cabelo bonito que ela tem, olha os olhos, olha, sabe, a gente hoje dá significados estéticos, às vezes de doença, olha como a pele dela tá feia, olha como os olhos estão vermelhos e assim por diante. Na Bíblia também temos isso. O corpo tem vários significados físicos, por exemplo, os pés sempre representam os escravos, que é aqueles que trabalham, as mãos. O rei é sempre pensado com a cabeça, aquele que fica só olhando, pensando e assim por diante. Nós vamos olhar apenas o significado teológico das partes do corpo na Bíblia. Por que isso? Porque nós queremos ajudá-los a entender melhor a Bíblia. E para você pegar a sua Bíblia, você abrir, ler, aproveitar o máximo que o texto está lhe dizendo, não basta apenas você ler o texto. Você precisa de elementos que complementem. E quanto mais elementos, quanto mais conhecimento você tiver, mais você vai entender o texto. E é isso que nós estamos fazendo em todos esses vídeos até agora. Nós estamos dando elementos para você entender o texto bíblico. Por que isso? Porque é algo importante você entender o texto dentro da ótica que ele foi escrito e não da ótica de hoje, século XXI. Tem textos que foram escritos há 3.000 anos, textos há 2.000 anos. Os mais novos aí, 1.900 anos, 1.850 anos. Mas a diferença cultural, a diferença social, a diferença de época é muito grande. Então nós temos que olhar para aquele tempo e aí entendermos legal o texto. Então é isso que nós vamos começar hoje, através dessa série de vídeos, 12 vídeos, para que a gente possa entender bem as partes do corpo. Vamos começar com a cabeça, vendo desde o cabelo, e vamos até o pé, descendo gradativamente. Então, você está convidado a seguir conosco. Aproveitando, pessoal, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ajude-nos a evangelizar através dos meios de comunicação. É um desafio e nós topamos esse desafio e, como já falamos anteriormente, o nosso objetivo é explicar a Bíblia como um todo, toda ela, inclusive aquilo que se faz necessário para você bem entender o texto. Estamos fazendo isso. Comecei sozinho, agora já tenho o Rogério me ajudando e tem mais gente se engajando nesse projeto. E o que nós pedimos? Pedimos apenas que você divulgue, assista, se inscreva no canal para ajudar-nos nessa missão. Entendeu? Não. Só que antes de começarmos a ver as partes do corpo, nós vamos olhar o corpo como um todo. O significado teológico do corpo, como a gente falou, né? Nós vamos estudar todo o corpo humano e nós vamos começar com o corpo. Corpo em hebraico é igual a carne. Então, quando se fala de carne, se fala de todo o ser, do corpo. Que significa propriamente o tecido muscular, os ossos, a carne, o sangue e tudo aquilo que compõe o nosso corpo. E sempre, quando a gente fala de corpo ou de carne, a gente está se referindo na Bíblia ao corpo como um todo. Para o povo de Deus, carne e alma não estão em oposição, mas em justaposição. O que é isso? Uma ao lado da outra. Os gregos, a gente vai ver que o corpo é separado da alma. Para o povo de Deus, corpo e alma é uma coisa só. Vamos olhar 2 salmos para que a gente possa entender como que corpo e alma estão juntos. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Por Ti madrugo, minha alma tem sede de Ti, minha carne Te deseja com ardor, como terra seca, esgotada e sem água. Aqui a gente vê, né? Minha alma tem sede de Ti,
minha carne te deseja, ou seja, todo o meu ser te deseja. A parte material e a parte não material, a alma. Vamos ver outro texto. Salmo 84, 3. Minha alma suspira e desfalece pelos átrios de Javé. Meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. Aqui já não a alma, como no texto anterior, mas o coração, que é a sede das intenções, dos pensamentos. Então, ou seja, todo o meu ser também exultam por Deus. Então aqui a gente pode ver que para o povo da Bíblia não há oposição entre alma e corpo, mas justaposição. A integridade entre alma e corpo na Bíblia, né, é muito forte. E quando, para termos uma ideia, não se fala da criação do corpo, mas da criação do homem como um todo, já com alma e corpo juntos e não separados. Quem trouxe essa ideia para nós foi o helenismo. O helenismo é uma doutrina grega que surgiu muito forte nos tempos de Alexandre o Grande, Alexandre Magno, de 356 a 323 a.C., e que ele fez uma expansão militar muito grande. E junto com a expansão militar, ele fez uma expansão ideológica. Da seguinte forma, eles criaram uma filosofia, uma forma de pensar chamada helenismo, da qual você só é bom se você pensar igual a um grego, se você acreditar igual a um grego, se você viver igual a um grego, se você falar igual a um grego e se você falar grego. Ou seja, você tem que negar a sua cultura para você aceitar a cultura do outro. A cultura daquele que está se impondo militarmente, economicamente, assim por diante. Aí isso foi chamado de helenismo. E o helenismo, ele influenciou o povo de Deus. Por quê? O povo de Deus viveu autonomamente até em torno de 586 a.C., enquanto império próprio. O Reino do Norte já caiu em 722 sob os assírios. O Reino do Sul ele vai cair em 586. Primeiro para os babilônicos, depois para os persas e depois para os gregos. Por quê? Os babilônicos venceram o povo de Deus, aí os babilônicos foram vencidos pelos persas e depois os persas foram vencidos pelos gregos. E aí depois ainda os gregos vão ser vencidos pelos romanos. Quando Jesus nasce, o povo de Deus está sob o domínio romano. Então, essa cultura helênica grega acabou por influenciar alguns textos. Como vamos olhar como que o povo de Deus entende corpo e alma e como que os gregos entendiam corpo e alma. Na Bíblia a gente tem corpo e alma. Para o helenismo a gente tem corpo mais alma. Aonde está a diferença? Olha aqui. No e e no mais. O e é justaposição. O mais é oposição. E isso daí nós temos que deixar claro. Nós somos seres de corpo e alma, e não um corpo mais alma. Vamos ver como que o helenismo acabou por influenciar o povo de Deus. Sabedoria 8, 19 e 20. Eu era um jovem de boas qualidades e tive a sorte de ter uma boa alma. Ou melhor, sendo bom, vim a um corpo sem mancha. Aqui nós percebemos na Bíblia a influência helênica, onde o corpo está dividido da alma. Olha só, sendo bom vinha um corpo, quer dizer, a alma existia separada do corpo e veio para um corpo. Isso daqui, hoje para nós, é inaceitável. Eu sou Beto, diácono Beto, nasci Beto, morro Beto, vivo Beto e vou um dia, com a graça de Deus, ressuscitar Beto. Então não tem uma alma separada do meu corpo. E o que nós rezamos no creio? Creio na ressurreição da carne. Ou seja, que nós como corpo diferente, não físico apenas, mas como corpo, que a gente vai chamar de glorioso, vamos ressuscitar depois. Então isso é bacana. E é importante já percebermos esse primeiro ponto. Na filosofia helênica, o corpo era um peso para a alma.
no judaísmo e principalmente no cristianismo, o corpo é criação de Deus junto com a alma. O bonequinho lá no Gênesis, nós vamos, o próximo estudo nosso é Gênesis 1 a 11. Nós temos que Deus modela o boneco e assopra no boneco o sopro da vida, dando-lhe alma. Então, no cristianismo, a partir de Jesus, a partir de Paulo, a gente vai ter sempre isso daí. Não existe separação, oposição, mas corpo e alma, justa posição. E quando se quer falar, tá, de limitação, de pecado, se usa a palavra carne. A carne é fraca. Ou seja, nós, enquanto seres limitados, somos fracos. Daí, alguns até falam de oposição entre alma e carne. A alma é forte. Não, eu sou fraco como um todo ou eu sou forte como um todo? Você é. Então nós vamos ver agora alguns textos bíblicos para mostrar essa questão de alma e carne. Não alma e corpo. O corpo sou eu com todo. A alma, sim. Para demonstrar essa fraqueza do ser humano, é utilizada a palavra carne. Não também em justa posição. Mas para falar que às vezes a gente quer uma coisa e acaba fazendo outra. Essa dicotomia que a gente tem, né, um pouco, ou até às vezes bastante, mas que nós temos que entender. Porque nós não vamos apenas estudar o significado teológico das partes do corpo. Nós também vamos entender-nos como pessoa estudando isso daí. Vamos para o nosso primeiro texto. Mateus 10, 28. Não tenho medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, tenho medo daquele que pode arruinar a alma e o corpo no inferno. Que texto lindo, né? Não tenho medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. O corpo qualquer um pode matar. Um ladrão, um acidente, uma doença. Todos nós estamos suscetíveis a isso. Agora, e a alma? A alma, somente depois que nós morrermos, todos vamos ressuscitar, passaremos por um julgamento. Nesse julgamento, e ficaremos na vida eterna, ressuscitados, ou passaremos pela segunda morte, como diz o livro do Apocalipse. Se você quiser ver, vai lá no nosso estudo do Apocalipse, que nós explicamos bem isso daí. E nesse julgamento você vai ter a segunda morte, que não é a morte física, mas a morte da alma. Pelo contrário, tenho medo daquele que pode arruinar a alma e o corpo no inferno. Opa! Olha que bacana. Então aí a gente percebe muito claramente como que é essa questão. O corpo é finito, limitado. A alma é eterna. Então o corpo morre, vai apodrecer, tudo mais. Mas depois na ressurreição, o nosso corpo vai voltar em uma outra dimensão, em um outro nível. Como eu disse, o corpo é essa limitação causada pela morte, pelo envelhecimento ou pela própria natureza na sua finitude. Vamos olhar mais um texto bíblico. Provérbios 14, de 17 e 18. Todo o corpo envelhece como roupa, porque a morte é uma lei eterna. As folhas verdes em árvore frondosa caem e brotam. O mesmo acontece com as gerações humanas. Uns morrem, outros nascem. Aqui, já no Antigo Testamento, a gente começa a perceber como que o povo percebia essa naturalidade do envelhecimento, da morte, e buscavam entender isso daí. Jesus vai trazer a grande novidade maravilhosa, a ressurreição. Viveremos eternamente junto com Deus. Já com Paulo, nós vamos ver algo um pouco diferente. Paulo, além de ter a questão do corpo, da alma, do espírito, nós não vamos entrar aqui na doutrina paulina, na teologia paulina sobre isso, porque isso vai ser fruto de um estudo nosso bem mais para frente, dentro do nosso planejamento, mas ele vai colocar essa justa posição entre corpo e alma. Ao mesmo tempo falando assim, olha, a nossa carne é fraca. E é mesmo, gente, temos que reconhecer. Mas o nosso corpo
faz parte da gente e ele não deve ser maltratado. Pelo contrário, nós temos que começar para amar o próximo, a amar nós mesmos. São 4 os encontros da vida. Nós temos um estudo aqui no nosso canal que fala isso. Os encontros da vida. O primeiro encontro, você tem que se encontrar com você mesmo. O segundo, com o próximo. O terceiro, com a criação. Só depois você se encontra com Deus. Aquele negócio de eu e Deus, sem os outros, não dá. Então o primeiro encontro é eu com o meu corpo, com a minha limitação, com a minha carne, com a minha alma, me aceitando, buscando mudar e assim por diante. Então vamos ver 2 textos de Paulo maravilhosos para entender como que Paulo vai trabalhar a questão do corpo e principalmente dos membros do corpo, falando dessa importância não só do corpo, mas de todos os membros do corpo. 1 Coríntios 12, de 12 a 14. De fato, o corpo é um só, mas tem muitos membros, e no entanto, apesar de serem muitos, todos os membros do corpo formam um só corpo. Assim acontece também com Cristo, pois todos fomos batizados num só Espírito para sermos um só corpo, quer sejamos judeus ou gregos, quer escravos ou livres, e todos bebemos de um só Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muito. Aqui Paulo vai começar a falar sobre a diversidade dos membros. Naquele tempo, os escravos eram os pés, as pernas, a locomoção, os soldados, as mãos, os braços, os operários, e a elite dominante era a cabeça. E o que o cristianismo vai começar a trabalhar? Que de fato o corpo é um só, mas tem muitos membros. Olha a unidade do corpo junto com a alma. Apesar de serem muitos, todos os membros do corpo formam um só corpo. E Paulo depois vai adiante. Se o pé falar, eu não vou mais estar junto, quer dizer, a igreja é dividida. Todos os ministérios têm que estar em comunhão. E o corpo tem que estar em comunhão, em justa posição. Senão, assim acontece também com Cristo, pois todos fomos batizados em um só Espírito. Ou seja, nós temos que estar em unidade constante. Vamos um pouquinho mais. Coríntios 6, de 18 e 19. Fujam da imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem comete é exterior ao seu corpo. Mas quem se entrega à imoralidade peca contra seu próprio corpo. Ou vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que está em vocês e lhes foi dado por Deus. Vocês já não pertencem a si mesmos. Aqui nós temos outro texto importante. Primeiro, que nós, integralmente, corpo e alma, somos morada do Espírito Santo. Ou vocês não sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo, que está em vocês e lhe foi dado por Deus. Ou seja, foi Deus quem nos deu o corpo. E aqui está o bonito. E esse corpo já não nos pertence, pertence a Cristo. Ou seja, a unidade entre todo o meu espírito, a minha alma, o meu corpo e todos os membros do meu corpo. Não posso falar, esse dedo não é importante. Todo o meu corpo é importante. Como na igreja. Todos os ministérios, todos os serviços são importantes. Quem lá no encontro só cozinha, gente, que maravilha. Quem limpa, quem organiza, e quem vai dar palestra. Todos têm grande importância e devem ser valorizados, porque Deus nos valoriza como um todo. Nós, como eu disse, nós não vamos muito aprofundar essa questão de Paulo, mas a gente pode perceber o valor do corpo para a Bíblia, como morada do Espírito Santo. Então, vamos olhar como que nós vamos organizar o nosso trabalho. Primeiro, cabeça e testa. No segundo vídeo, rosto, face, cabelo e a barba. No terceiro, o olho, o ouvido e a orelha. No quarto, ouvido, nariz e boca. No quinto, pescoço e garganta. No sexto, as mãos. Nossa, como é bonito de ver. No sétimo, as entranhas e a barriga. No oitavo, o coração. Lindíssimo também. No nono, fígado e rins. No décimo, o ventre, a menstruação e a bilis. No 11º, os seios, o sangue, a carne e os ossos. E no 12º, os pés e as pernas. E assim, nós vamos olhar praticamente o corpo inteiro. E mais, sempre que tiver uma parte do corpo que tiver no homem, todas essas têm, só que algumas a gente também fala de Deus. Tipo, os olhos de Deus, a boca de Deus, as mãos de Deus,
o coração, então a gente vai falar primeiro de Deus, porque isso vai nos ajudar a entendermos melhor como que Deus fala com a gente, como que a Bíblia fala de Deus pra gente. E isso é que nós queremos. E aí depois vamos falar dos homens. E sempre nós vamos, em cada uma dessas partes, fazer um resumo no final e colocar quantas vezes elas aparecem na Bíblia, tanto no singular como no plural, como nos derivativos, né? Olhar, olhou, olharam e assim por diante. Para a gente perceber, quanto mais aparecer na Bíblia, mais importância tem. Então nós vamos trabalhar esses 12 vídeos nessa estrutura. Espero que vocês sigam com a gente, que nos ajude. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e vamos juntos, entendendo cada vez melhor a palavra de Deus. Quem entende bem a palavra de Deus, quem abre a palavra de Deus e, sabe, respira a palavra de Deus, vive a palavra de Deus, se torna uma pessoa melhor. E aí nunca teremos medo do nosso corpo. Entenderemos nossas limitações e saberemos que um dia estaremos perto de Deus, em corpo e alma. Sigamos juntos para o nosso primeiro estudo sobre as partes do corpo na Bíblia. Grande abraço!